A gente já está de volta com um programa bem assim, gente, dessa vez para falar sobre a fisioterapia oncológica. Já ouviu falar nela? Pois é, ela pode ser uma grande aliada na hora em que a gente precisa na cura do câncer. E a gente está aqui na companhia da Juliana Sete, ela que é fisioterapeuta oncológica e vai conhecer um pouco, conversar com a gente, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre isso. Juliana, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, o que é a fisioterapia oncológica? Então, a fisioterapia oncológica, ela visa dar conforto ao paciente, tá? A fisioterapia, ela não vai curar o câncer, ela não vai, acabar com o câncer, mas ela consegue ajudar o paciente a passar por esse tratamento tão ardiloso e, um tratamento pesado de uma forma mais fácil, tá? Então, a gente consegue eliminar dores causadas pelo tratamento, a gente consegue evitar alguns efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. A gente consegue diminuir esses efeitos colaterais também em determinados momentos. Então, a gente consegue dar um conforto maior para esses pacientes, sabe? E a partir de quando é possível fazer esse tipo de fisioterapia numa pessoa que tem câncer? Não, a fisioterapia, a gente pode começar desde o momento do diagnóstico, tá? Porque o paciente, quando ele descobre o câncer, independente do tipo de câncer, eu costumo muito falar nas pacientes com câncer de mama, que é o que a gente mais tem visto, pelo menos é a que a fisioterapia já está mais divulgada. Mas, assim, as pacientes com câncer de mama, por exemplo, quando descobre que está com um tumor na mama, ela já para a sua vida por completo, Uma paciente que era ativa, que trabalhava, fazia feira, fazia seus afazeres normais em casa, ela para tudo. Então, ela para de fazer a feira, ela para de trabalhar, ela para tudo para se tratar. E aí termina que o corpo, ele tende o quê? A cair também. A musculatura do corpo, ela tende a ficar mais fraca. Então, se a pessoa para de se movimentar, a tendência é que o corpo vai ficando mais fraco. Então, o ideal é que a paciente já seja acompanhada desde o início por um fisioterapeuta, até para orientar o que fazer, o que não fazer, tá? Que muitas pessoas têm a ideia errada de que o paciente com câncer tem que ficar numa cama, deitado, descansando porque está com câncer. E não é bem assim. Não só a fisioterapia, mas a caminhada é muito importante para o paciente com câncer. O exercício, de uma forma geral, é importante para o paciente com câncer. Pois é, e aí, essa atuação que vocês fazem toda com a fisioterapia, existe uma atuação diferente em cada fase da doença? Isso. E quais são? Exatamente. A fisioterapia, como muita gente pensa, não é só exercício, tá? Então, muitas vezes, quando a pessoa pensa, a fisioterapia é exercício. Não, não é só exercício. Principalmente a fisioterapia relacionada ao câncer, a gente trabalha de várias formas. A gente tem o exercício, sim, claro, dependendo do que a paciente fizer. Se ela fez uma cirurgia, que houve uma limitação no movimento dela, então, às vezes, pacientes com câncer, de câncer de mama, fazem a retirada da mama e o esvaziamento na axila. Então, elas ficam com dificuldade de movimentar o braço. Então, elas precisam de exercício. Mas não só isso. A gente trabalha também com a parte de drenagem linfática, tá? Então, qualquer paciente que faz uma cirurgia, ele evolui com edema, Então, aquele edema, aquele inchaço ali naquele local, atrapalha o paciente, causa dor. E isso incomoda bastante. E a drenagem linfática ajuda a eliminar esse líquido em excesso mais rapidamente. Então, dá um conforto mais rápido para o paciente. E a cirurgia em qualquer área, que seja um paciente com tumor de cabeça e pescoço, a gente faz drenagem facial, Tem drenagem corpo, braço, perna. Então, dependendo da cirurgia que o paciente fizer, a gente pode drenar o corpo dele em qualquer área. Isso em casos no pós-operatório, não é isso? Isso. E aí, durante o período em que se faz a quimioterapia, por exemplo, como é a atuação de vocês com a fisioterapia? Pronto. Durante a quimio, o que é importante? É importante sempre o paciente se movimentar. Então, como eu sempre gosto de orientar o paciente, olha, tente fazer caminhadas diariamente, nem que seja meia horinha. Tá? Então, assim, claro, os médicos preconizam, olha, cuidado com o ambiente, com muita gente, porque a quimioterapia ela vai diminuir as defesas desse paciente e, lógico, ele vai ficar mais suscetível a adquirir uma gripe, uma virose. Então, lógico, ele deve evitar esses locais de muito aglomerado, então shoppings muito cheios, locais onde tem muita gente junto ao mesmo tempo.
mas procurar fazer caminhadas em locais mais abertos, onde não tem muita gente, né, um parque ou uma praça que seja mais livre. Então, a caminhada eu acho que ajuda bastante no paciente que está em tratamento de químio, no momento da químio. No momento da rádio, dependendo do local, da região, a rádio, ela como queima um pouquinho, ela tende a endurecer um pouco os tecidos. Então, a gente trabalha com manipulação. Através das mãos, a gente faz uma massagem naquela região e aí melhora o aspecto da pele, melhora as dores, também causa um inchaçozinho, um edema. Então, a drenagem nesses pacientes também ajuda a aliviar a dor, né? Então, a gente pode atuar nos dois tratamentos principais do câncer, que é a químio e a rádio, dessa forma. Pois é, então a gente percebe na realidade que é mais uma ferramenta, na realidade, para que o paciente que tenha câncer possa ter também uma qualidade de vida, né? Que faz toda a diferença no processo de cura. Exatamente. É o que eu digo sempre às minhas pacientes, porque o que acontece? Muitas se trancam em casa e não fazem mais nada da vida, vivem para o tratamento. E é o que eu digo a elas, não precisa disso. Claro, você está tratando um câncer, mas não é por conta disso que você vai se trancar em casa, não vai ver mais ninguém, não vai ver gente, não vai se movimentar. Não, você precisa continuar vivendo, né? Até porque aí entra já a psicóloga, que é muito importante, a parte da psicologia, que é o paciente, ele não pode se trancar em casa e se fechar, então ele precisa. A caminhada, quando eu oriento, principalmente pela musculatura, mas também para sair de casa, ver pessoas, caminhar. Então, isso tudo é importante para o paciente, né? Que se o paciente ele vai ficando em casa, deitado, só vendo televisão, isso aí vai tendendo a ele enfraquecer cada vez mais. E o resultado do tratamento torna-se pior. Juliana, vocês fazem também um trabalho multidisciplinar? Sim. Hoje, eu trabalho na MedRádios, tá? No Centro Oncológico da MedRádios, que é um centro novo que está surgindo aqui, e lá a gente tem toda a equipe multidisciplinar, né? A gente tem a fonoaudióloga, tem o nutricionista, tem a dentista, especialista em oncologia, tem a psicóloga. Então, a gente tem toda a equipe para atender esse paciente com câncer, né? Então, que assim, aqui na cidade a gente não vê isso ainda, né? Então, e que é muito importante. Hoje a gente tem a resposta do paciente e eles falam muito, poxa, é tão importante isso, a gente se sente tão bem, a gente melhora tanto, né, que a gente é apoiado, tem toda uma equipe, não é só médico, não é só o radioterapeuta, não é só um oncologista, mas aqui a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o psicólogo quando precisa, tem o nutricionista. Então lá eles são acompanhados por toda a nossa equipe e isso para eles é muito bom, né, que eles se sentem completos, assim. E quando a gente fala sobre a fisioterapia oncológica, vocês têm uma forma, aparelhos diferenciados para trabalhar ou são os mesmos aparelhos da fisioterapia convencional? Então, isso é muito importante, porque o que acontece? Um paciente que tem uma tendinite ou uma bursite de ombro, por exemplo, ele vai fazer fisioterapia, vai para uma clínica de fisioterapia, lá usam todos os aparelhos, que a gente tem ondas curtas, tem TENS, todas essa aparelhagem. O paciente oncológico, ele não pode usar todos os aparelhos. Aí é que está o diferencial. E nesse caso, o paciente, se ele usar esses aparelhos, ele pode até ser prejudicado no tratamento dele. Por quê? Então, tem aparelhos que eles, primeiramente, que eles esquentam. Então, a gente, com o paciente com câncer, principalmente que fazem esvaziamento de axila, tiram os linfonodos, eles têm uma tendência a um inchaço maior. E o calor, ele dilata os vasos e aumenta esse inchaço também. Então, a gente sempre procura evitar tudo que venha a provocar calor nesse local, nesses pacientes. Então, além desses aparelhos provocarem calor, existem aparelhos que eles são formados por ondas eletromagnéticas que vibram. E essa vibração, tem estudos que mostram que pode, se tiver alguma célula no local ainda do tumor, pode estimular a proliferação do tumor novamente. Então, são aparelhos que a gente evita usar para que não prejudique o paciente. Então, o tratamento oncológico, ele é mais com as mãos. A gente usa mais nossas mãos. A gente é mais o trabalho de exercício, também a cinesioterapia, mas principalmente as mãos. Eu gosto muito de trabalhar com a mão, que eu trabalho não só a parte de drenagem linfática, mas a parte de manipulação,
manipular tanto áreas de musculatura, que está muito tensa, o paciente fica muito tenso, né? Então, a gente melhora essa tensão muscular desses pacientes, além das cicatrizes, que depois de cirurgia ficam aquelas cicatrizes presas, a gente também com a manipulação consegue dar uma aliviada nessas cicatrizes e elas ficam mais maleáveis e melhor para o movimento do paciente. E você estava falando sobre essa questão dessa conversa que vocês têm com o paciente, né? Esse feedback que ele dá, olha, eu gostei, eu estou me sentindo melhor. É importante também na hora de repente, algum tratamento com algum aparelho, o paciente, se ele não gosta muito, se ele não se sente muito confortável, é necessário também que ele possa ter esse contato com vocês, exatamente para que vocês possam readaptar? Isso, exatamente. É importante porque, assim, a gente, o paciente, ele não é igual, né? Cada paciente tem a sua patologia e, além da doença, ele também responde de uma certa forma. Então, tem pacientes que, por uma cirurgia mais simples, têm mais dores do que pacientes com uma cirurgia muito maior. Então, isso tudo varia. Então, o tratamento também tem que variar. Não pode ser o mesmo para todo paciente, né? Então, assim, quando a gente sente que o paciente, está doendo muito dessa forma, não, vamos modificar, vamos fazer assim, para ver se melhora, se não dói tanto. O paciente não consegue fazer determinado movimento, então vamos evitar fazer esse movimento agora, a gente deixa para depois. Então, assim, a gente vai moldando de acordo com cada paciente. Pois é, e sobretudo também, né, Juliana, é acabar exatamente com essa ideia que muita gente tem que paciente tem que ficar na cama, tem que estar acamada. Não é bem assim. Existem algumas limitações, certamente, que aí todo esse processo das limitações vocês mesmos deixam muito claro para o paciente, mas é necessário que ele também entenda que ele pode também, dentro das limitações, levar uma vida normal. Isso, exatamente. O paciente, o problema da quimioterapia é que ela, além de causar uma baixa na imunidade, ela também causa um cansaço generalizado. Ela já dá um cansaço, então o paciente fica com aquela fadiga, aquela moleza no corpo, um cansaçozinho, e que isso torna-se um ciclo vicioso, que esse paciente fica deitado na cama o tempo todo, juntamente com a quimioterapia. Claro que a tendência é o quê? Você ficar mais fraco, ficar mais cansado, e isso é pior para o paciente. Então, eu costumo sempre conversar com o paciente e orientar dessa forma. Vamos tentar caminhar devagarzinho? Claro, hoje está mais indisposto, não vai? Tudo bem. Não precisa, né, ser uma coisa muito regrada. Mas, assim, tenta se esforçar para, hoje eu estou melhorzinha, vou dar uma caminhada. E aí, tenta começar com uma caminhada leve. E aí, cada dia fazendo um pouquinho, o paciente vai se sentir melhor, né? Ele se sente melhor. Pois é, eu queria que você pudesse, então, deixar os contatos das redes sociais para que o pessoal de casa, já que entendeu um pouco mais sobre esse processo da fisioterapia oncológica, possa, de repente, se precisar, entrar em contato com você. Pronto. Eu trabalho na Medrados, né? Então, a Medrados do Centro Oncológico. Pode entrar em contato por lá, como também faço atendimento em domicílio particular. E pode entrar em contato pelo telefone. Não sei se poderia dar o telefone. O telefone é 99350-8888. Ok, Juliana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui por esclarecer tão bem essas questões a respeito da fisioterapia oncológica. Você aí de casa, eu tenho certeza que também gostou muito dessa entrevista, deu para a gente entender como é que funciona e principalmente essa importância da fisioterapia oncológica nesse tratamento, na qualidade de vida do paciente com câncer. Muito obrigada. Obrigada também. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda aqui no estúdio vai falar sobre suplementos alimentares e todos os mitos que rodeiam ele. Eu volto daqui a pouco.